Graça e paz, amados. Estamos aqui mais uma vez com uma mensagem abençoada. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre legalidade. Legalidade é aquilo que é praticado, amados, de forma legal. Legalidade, característica, particularidade ou estado do que é legal. Aquilo que está em conformidade com a lei, aquilo que tem legitimidade. Amados, às vezes a gente não entende por que certas coisas acontecem. O inimigo tem feito mazelas na vida de muitos. Tem destruído famílias, lares, casamentos e até ministérios. Esse mundo, amados, está com os dias contados. É sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Lá em Lucas, capítulo 4, versículo 5, diz assim: E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. Lucas 4, 6. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Lucas 4, 7. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Lucas 4, 8. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirá. Senhor Deus e meu Pai, toma em tuas mãos agora a minha vida, toma em tuas mãos, Senhor, o entendimento de todo aquele que estiver ouvindo essa mensagem, que a tua palavra, Senhor, venha no coração de cada irmão, que venha ser uma palavra edificante, uma palavra de conhecimento, uma palavra de libertação, uma palavra que venha, Senhor, a cada dia te conhecer mais e que a gente possa se aproximar de ti através dessa revelação abençoada. Amém, povo? Amados, a gente precisa entender que no Éden, o Éden era um lugar maravilhoso, o Éden era um lugar perfeito, e Deus cria um homem perfeito e coloca no lugar perfeito, mas a gente precisa entender que ali houve uma ação de desobediência por parte de Adão. Adão dá um cheque em branco na mão do diabo. Adão assina em branco, dando a ele direitos legítimos, legais. E essa desobediência é a causa de toda maldição. Amados, toda causa tem efeito, toda ação tem consequência. O efeito da desobediência, maldição, aí vem pecado, doença, morte física e espiritual. Uma falta de desentendimento. O paraíso era um lugar abençoado. Adão, a palavra diz que Adão andava de mãos dadas com Deus, porque ali havia comunhão, ali havia conhecimento pleno, ali havia paz, ali não havia doença, ali não havia morte. Mas o pecado de Adão, amados, ele muda simplesmente todo o curso da história. A vida do homem, que era uma bênção, se torna agora um caos. A maldição gerando maldição. Isso através de quê? Através das gerações. Aí nós vamos ver, amados, irmão contra irmão, adultério, doenças, a natureza sofrendo transformações, se deteriorando, enfim, um mundo que jaz no maligno, um mundo morrendo em maldição, e é tudo que a gente tem visto à nossa volta. Mas um versículo nos chama a atenção, lá em Lucas 4, 6, e disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Olha só, amados, dar-te-ei porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. O diabo simplesmente, amado, se apossou da vida do homem. O diabo passou a ter uma coisa chamada legalidade. O diabo passou a ter legalidade para agir dentro ali de onde Deus permite. E às vezes, amados, nós culpamos, sabe, pelas coisas. Nós culpamos o outro, nós culpamos o meio, nós culpamos aquele que está à nossa volta, nós culpamos o nosso irmão e às vezes até Deus. É uma confusão, é um caos total nesse mundo. A ação do diabo nesse mundo, ela é uma ação imoral. O grande problema, meu querido, é que ela é legal. Por que legal? Porque foi dado a ele um documento dando a ele plena legalidade. Legalidade para agir. E aí o diabo, ele escraviza a quem vive debaixo, sabe, da escravidão dele. A quem dá legalidade para ele. E é sobre isso que eu quero te falar hoje.
O diabo age dentro da legalidade que o pecado lhe permite. Porque o pecado ele escraviza, o pecado ele mata, o pecado ele adoece. Aí você vê famílias aí no mundo, pessoas que vivem arraigadas no pecado, onde um pecado a menos, um pecado a mais é indiferente. É o pecado passando de geração em geração. É o povo sendo escravizado em função do pecado. A gente precisa parar de culpar também só o inimigo, o inimigo. Amados, o diabo, ele é tentador. Mas eu preciso te dizer hoje, amados, que a palavra nos dá livramento. O Senhor tem um plano maravilhoso para que a gente seja livre, para que cada um de nós venha ter liberdade, que a gente não dê mais, sabe, legalidade para aquele que nos tenta todos os dias. A gente precisa buscar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos traz vida e vida em abundância. A palavra do Senhor é um projeto de salvação para cada um de nós. A ação maligna só acontece onde é permitido. Resistir ao diabo, amados, ele foi gerar de vós, está lá em Tiago 4,7. A gente precisa resistir, como? Naquilo que a palavra nos instrui. Jesus é transformador, amados. Jesus simplesmente transforma a maldição em bênção. E Jesus faz de nós instrumentos abençoadores. Porque tudo que está à nossa volta tem que ser abençoado por nós mesmos. O diabo não tem mais legalidade sobre a minha vida. Porque Jesus, amados, ele pagou um preço caro por nós. Jesus pagou um preço muito caro. Jesus pagou preço de sangue naquela cruz. Colossenses 2,14 diz assim: Jesus rasgou a cédula que era contrária a nós, rasgando-a e cravando na cruz. Aquela célula foi rasgada, aquela conta foi paga, toda a maldição foi quebrada. Eu preciso conhecer esse Deus, eu preciso me aliar a Ele, eu preciso saber que Ele me liberta de toda a maldição desse mundo, porque Jesus desfez toda a maldição. Jesus veio para desfazer toda a obra de Satanás, meu querido. Aquilo que era maldição agora é só bênção. Eu aprendo com o Senhor que é abençoar o outro, porque eu me torno uma bênção. João 19,30, quando Jesus está ali naquela cruz, amados, Jesus diz uma frase fantástica: Pai, está consumado. João 19,30, Jesus está dizendo assim: Pai, está pago. Aquela conta foi paga. A gente não deve mais nada. O diabo não tem mais poder sobre a nossa vida, porque antes, amados, nós éramos escravos dele em função do pecado. Lucas 4,13 diz assim: E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Amados, as tentações, elas vêm diariamente. Todos os dias são tentadores na nossa vida. O inimigo ele é estrategista. O inimigo ele é conhecedor das coisas. E o inimigo ele quer nos tentar onde? No nosso calcanhar de Aquiles. O inimigo não vai nos tentar onde nós somos fortes, não. O diabo ele conhece o nosso ponto fraco. Porque o diabo ele tentou Jesus 40 dias e 40 noites, sabe? Foi exatamente, amados, na fome, na sede, no cansaço. Mas o Senhor venceu ele através da palavra. E nós venceremos, nós vencemos a cada dia, porque a cada dia é uma batalha. Mas a palavra de Deus nos dá livramento, porque a palavra sai da boca do Senhor. Amados, eu preciso conhecer o inimigo. Eu preciso conhecer o inimigo. A gente está vivendo um momento difícil nesse mundo, que nós temos um grande inimigo chamado coronavírus. Não conhecemos o remédio, você sabe por quê? Porque não sabemos direito como ele age, onde ele age e quando vai agir. Não sabemos como vamos vencê-lo. A palavra de Deus é a revelação de todas as coisas, porque a palavra me revela tudo. A palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. A batalha, meu querido, se vence com conhecimento. Tu quer vencer as tuas batalhas, tu precisa conhecer o teu Deus, tu precisa conhecer aquele que te libertou, e tu também precisa conhecer com qual inimigo tu está batalhando, porque senão tu não sabe quais as armas você vai usar. Batalha se vence com conhecimento e com estratégia. A gente precisa ser estratégico. Guerra se vence com estratégia. E o diabo é estrategista, sabe? E eu preciso, amados, conhecer Jesus. Jesus é a minha estratégia. Jesus é a minha vitória. Jesus é o plano de libertação, o plano perfeito. A libertação do cativeiro, onde o pecado me mantinha. Hoje o pecado não me prende mais. Hoje eu estou livre desse pecado. Eu sou um homem livre, porque eu tenho Jesus no meu coração. Romanos 5,19 diz assim: Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores,
Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Jesus quebrou toda a maldição da desobediência de Adão. A gente precisa andar em obediência com a palavra de Deus e de acordo com aquilo que Ele tem para nós, para que toda a maldição seja quebrada, para que a gente seja abençoado. Conclusão: o diabo não tem mais legalidade sobre a minha vida. Tome posse, meu querido. Guarda essa palavra no teu coração. Eu quero estar orando pela tua vida. Senhor Deus e meu Pai, eu quero entregar em tuas mãos todo aquele que está ouvindo essa mensagem, todo aquele que ainda não te conhece, todo aquele que tem tentado buscar a tua presença, mas tem dificuldade, que toda maldição venha a ser quebrada, Senhor, que toda doença venha a ser curada, todo impedimento caia por terra e que tu venha abençoar, Senhor, todo aquele que tenha te buscado. Eu quero te agradecer por tudo em nome de Jesus. Tome posse dessa palavra, meu querido.